Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar as correções, né, das atividades que eu passei para vocês na última aula, da página 118, do número 1 ao 5, referente aí ao conteúdo, né, do povo hebreu, tá? Então, vamos aí acompanhando a correção. Peguem o livro e o caderno de vocês, tá? Para vocês estarem acompanhando e corrigindo alguma coisa aí, se necessário. Então, a número 1 está pedindo, deu uma série de frases aqui para vocês e para vocês organizarem, né, com a sequência cronológica, né, dos acontecimentos, aquilo que veio primeiro, né, até o último. Então, fazer uma linha do tempo com essas frases que foi, né, dispostas aqui para vocês, né, que foram colocadas aqui para vocês. No livro tem a data, né, de cada uma desses acontecimentos. Então, o interessante seria vocês colocarem, né, as datas também aqui. Eu não vou colocar as datas, né, para não... Na verdade, eu vou colocar assim, vai ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. 1800 a.C., nós tínhamos a primeira, né, frase aqui, na primeira sequência, o estabelecimento de Abraão e algumas famílias na região de Canaã. Canaã. Beleza. A segunda frase vem aqui a migração dos hebreus para o Egito em busca de terras férteis, né? Depois daquela seca que atingiu a região. Isso teria acontecido por volta de 1600 antes de Cristo. A terceira, né, nós temos aqui o retorno dos hebreus a Canaã, que estava ocupada por cananeus e filisteus. Né? Então, após um período, né, vivendo no Egito, né, grande parte desse período como escravos, Moisés os libertou, né, e eles retornaram aí para Canaã. Isso teria acontecido por volta de 1200, né? Eles teriam ficado cerca de 400 anos como escravos lá no Egito. A quarta, né, a quarta frase aqui, nós temos a unificação das comunidades hebraicas e a fundação do reino de Israel. Então, quando eles chegam a Canaã, né, eles têm que enfrentar esses povos que estavam ocupando a região e eles se dispuseram em 12 tribos, né, cada uma liderada ali por um juiz. Era o período ali dos juízes. Tá? E após, né, a expulsão ali, né, de grande parte desses povos aí, e para fortalecer, né, um exército, né, uma autoridade mais forte para expulsar esses povos, eles unificaram essas tribos aí em um reino, né, o reino de Israel, que teve aí Saul, né, como o primeiro rei. Então isso teria acontecido por volta de 1030 antes de Cristo. A quinta, né, nós temos aí a construção do Templo de Salomão, né? Depois de Saul, nós tivemos o rei Davi, né, que expandiu ainda mais, né, o território ali do reino de Israel, e o seu filho, né, que vem depois, Salomão, que foi o auge, né, do esplendor ali do povo hebreu e que mandou construir o Templo de Jerusalém, também conhecido como Templo, né, de Salomão. Isso teria acontecido por volta de 970 a.C.
E a última aí, né, o que sobrou, com a morte de Salomão, houve um período de instabilidade que levou à divisão do reino, né, em Israel e Judá. Então, após Salomão, as disputas ali pelo trono fez com que o reino do norte, né, ficasse conhecido como o reino de Israel e o do sul, o reino de Judá, né? Então, houve essa separação do reino de Israel em dois. Isso teria acontecido por volta de 932 a.C. Belezinha, então vamos para o número 2. Na número 2 está perguntando aqui, ó, o que foi a diáspora judaica e por que ela aconteceu? Então, a diáspora judaica foi o momento, né, da dispersão dos hebreus, né, pelo mundo. Tá? Após, né, aí por que ela aconteceu? Após os romanos terem destruído, né, Jerusalém, terem destruído ali grande parte de Jerusalém para tentar conter uma revolta aí desse povo. Né? Lembrando aí que os hebreus estavam sob o domínio, né, dos romanos, né, o último povo a dominá-los ali, né, na região. Tá? Então, a diáspora judaica. Número 3. Cite e descreva 3 celebrações judaicas. Né? Então, aqui eu vou falar as celebrações judaicas e na página 116 e 117 né, tá a descrição de cada uma dessas celebrações. Então, vocês, né, escolhem uma delas para, né, fazer essas descrições aí. Senão fica muito extenso aqui o nosso vídeo de correção. Então, nós temos, né, ainda aí dentre as tradições judaicas a Peshá, né? Não sei se pronuncia dessa forma aqui, mas é o momento ali que eles comemoram a libertação, né, dos hebreus ali do Egito. Nós temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nós temos o Bar Mitzvah, que é a celebração no qual os meninos, né, passam da fase, né, de criança ali para adulta, né? E nós temos também, a partir, né, de anos mais recentes, o Bat Mitzvah, né, que é a celebração das meninas. Assim também como a Chanukah, né, que é o dia ali de iluminação. A comemoração que acontece em dezembro. Número 4. Explica a relação entre as celebrações judaicas e a questão de identidade religiosa para o povo judeu. Olha só, é por meio dessas celebrações judaicas, né, que os judeus eles mantêm viva as suas tradições e o seu reconhecimento, né, enquanto um povo. Tá? Porque, vejam bem, desde o século I, que eles foram expulsos de Jerusalém, que eles ficaram sem um território para chamá-los, né, de lar. Isso só voltou a acontecer em 1948, quando, né, a ONU, juntamente ali com a Inglaterra e alguns outros países, né, estabeleceram o território ali, o Estado de Israel. Né? Então, eles puderam retornar, né, para
sua região, né, de origem ali. Então, durante todo esse período, eles mantiveram, né, unidos devido a essas crenças religiosas, a essas comemorações. Tá? Então, essas festividades, essas celebrações, elas são importantíssimas para a identidade aí do povo judeu. Então, mesmo distantes, eles continuam praticando, né, essas celebrações. Tá? Então, por meio E a número 5 aí, né, deu um trechinho para vocês lerem sobre a Torá, né, que está descrito na Torá, e 3 perguntinhas aí para vocês. Na letra A, está pedindo aqui, ó, o que é a Torá e por que ela é importante para os judeus. A Torá é o livro sagrado para os judeus, né? Por isso que ela é importante. E, né, a Torá está contida aí os 5 primeiros livros, né, que está na Bíblia, né, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômios. Tá? A letra B está falando aqui, qual a passagem da história hebraica está narrada no trecho acima? Né? Tá falando aqui, ó, logo na primeira passagem, ó, por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Então tá falando, né, do período da escravidão dos hebreus no Egito. Letra C. Qual a celebração judaica está relacionada a essa passagem? Né, como eu tinha comentado com vocês, né, e estava na questão aqui número 3, o Peshá, né, a Peshá, que é o dia ali que eles comemoram a libertação dos hebreus, né, do Egito. É conhecida aí como a festa da libertação. Então, com isso, a gente termina aqui a nossa correção, tá bom, meninos? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem aí durante as aulas, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos aí a vocês.